Bom, boa tarde, pessoal. Vou deixar aqui, então, a minha contribuição para a cadeira da professora Daniela, né, como trabalho de fim de conclusão de cadeira. Então, meu trabalho, meu artigo que eu escrevi, ele é a respeito e traz alguns levantamentos, né, a respeito da profissão contador, né, e do contador 4.0. O que é esse contador 4.0? Né? E, além disso, a gente vai trazer algumas perspectivas e algumas mudanças que a contabilidade vem passando nos últimos anos. Né? Então, essa delimitação ela foi feita justamente para a gente conseguir adentrar de maneira mais específica dentro de algumas particularidades das profissões contábeis. Né? Então, o título do artigo é Contador 4.0, mudanças na profissão contabilista. Então, pessoal, a minha pesquisa, né, ela se deu com o objetivo, né, de pesquisar e ver o que é a demanda da contabilidade após a introdução da indústria 4.0. Né? Para isso, a gente deu uma analisada em algumas bibliografias, né, uma teoria de base, que eu vou utilizar o Schwab, tá, aplicando a quarta revolução industrial, o Kettner, que é o impacto da indústria 4.0 na contabilidade, e também o Marlone, né, o papel do advogado 4.0. Justamente, aqui eu trago o advogado 4.0 porque tem algumas semelhanças nas mudanças de paradigmas dessas profissões, né? Mas, ao mesmo tempo que temos semelhanças, também temos algumas diferenças a discutir. Tá? Então, o problema que a gente traz para essa profissão e para diversas outras profissões é justamente esse, né? Qual que vai ser o real impacto dessa enxurrada de tecnologias que nós estamos tendo nas profissões? Né? O que vai ser esse profissional 4.0? As profissões elas vão continuar existindo, a profissão do contador, a profissão do advogado? Né? O que a bibliografia nos traz a respeito disso? Tá? Então, para a gente se acalmar um pouco, ficar meio tranquilo, os estudos, nos gerais, eles nos trazem que sim, as profissões elas vão continuar, tá? Porém, essas profissões, e o contador está fortemente englobado dentro dessas profissões, vai ser fortemente impactado pela indústria 4.0. Né? Esse impacto, então, a gente vai começar a sentir ele, já vem começando a sentir ele, por conta de diversas tecnologias que estão sendo implementadas, né? Diversas tecnologias que estão sendo criadas no âmbito do direito, no âmbito da contabilidade, que vem impactando de maneira direta as profissões. Né? Então, a hipótese do meu trabalho é justamente essa. Como que a gente vai combater esse problema? Né? Esse problema de forte atualização, esse problema de mudança de paradigma que nós temos na profissão contábil. Então, uma hipótese é justamente a necessidade de evolução dos profissionais contábeis diante dos avanços tecnológicos ocorridos pela indústria 4.0. Né? Que avanços são esses, pessoal? A gente tem, nos últimos anos, convivido, né, com diversas tecnologias, diversas novas tecnologias. Dentre essas tecnologias, nós temos, por exemplo, a tecnologia blockchain, né, que é uma tecnologia baseada, vejam bem, é uma tecnologia baseada no método das partidas dobradas contábeis. Né? Então, vocês acham que uma tecnologia que ela é baseada na contabilidade, ela vai ou não vai interferir na profissão? Né? Eu aqui já respondendo, né, mas trazendo também junto com essa resposta, a resposta do Kettner, que é o impacto do blockchain na contabilidade, que trata sobre o impacto da blockchain na contabilidade. A resposta é que sim, ela é uma ferramenta tecnológica que vai fortemente ser implementada e vai fortemente atingir a maneira como nós vemos e estudamos a contabilidade. Tá? E eu respondo por quê. Por que ela vai afetar fortemente a contabilidade? Porque por ela ser uma tecnologia, né, baseada no método das partidas dobradas, uma tecnologia confiável, descentralizada,
tá? Que efetua registros, e esses registros são imutáveis, né? Isso vai influenciar fortemente a contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade, ela é uma profissão baseada em registros, né? Então vocês vejam, se a gente tem esses registros registrados ponta a ponta, para que a gente vai precisar do contador, né? Então, o Marlone, no artigo dele, Papel do Advogado 4.0, ele nos traz justamente essa ideia que eu estou falando para vocês. Aquele profissional que era encarregado de fazer registros, que era encarregado de levar o processo para o fórum, que era encarregado de trabalhos manuais, a tendência é que esse profissional ele desapareça, que ele perca mercado, né? Que ele se torne um profissional que ele não vai ter utilidade naquele mercado. Tá? Então, pessoal, a tecnologia blockchain, ela é uma tecnologia, assim como a tecnologia de inteligência artificial, de diversas outras tecnologias de sistemas de computador que nós temos, que vem mudando a nossa profissão, a tecnologia blockchain, o futuro, né, da tecnologia blockchain, é um futuro que vai impactar fortemente a profissão do contador, né? Um dos exemplos que o Cat nos traz é justamente a ideia dos registros, né? O registro ponta a ponta. O que é que ele traz nessa ideia de registro ponta a ponta? Que justamente quando a gente tem uma venda de uma mercadoria, por exemplo, né, na ponta inicial da rede, e essa mercadoria ela tem a emissão de uma nota fiscal de venda dessa mercadoria para um consumidor, né? E depois, sei lá, o consumidor vende essa mercadoria também através de uma nota fiscal, isso vai ficar automaticamente registrado dentro da rede, tá? E tudo isso vai ser importado dentro da contabilidade, né? Então, qual vai ser o papel do profissional do contador? Eu vejo, né, e o Schwab ele nos traz também uma ideia a respeito dos profissionais do futuro, né, quando ele trata da revolução da indústria 4.0, que o profissional do futuro ele não é um profissional mais, como é que eu vou dizer, prático. Ele não é mais um profissional de cumprir tarefas. Ele é um profissional que ele vai precisar pensar, né? Então, pessoal, já entrando, já analisei um pouco da introdução, já fiz um pouco dessa introdução, né? Que é justamente analisar a profissão contador utilizando a análise econômica do direito como paradigmas de mudanças da indústria 4.0, né? E o que a gente tem lá na análise econômica do direito? Que justifica a implementação desses sistemas de inteligência artificial, que justifica a implementação de sistemas da tecnologia blockchain, é justamente a questão de redução do custo de transação, né? Cada vez mais a gente tem as empresas preocupadas em operações que reduzam seus custos de transação, né? Então, vocês vejam que as tecnologias de automatização, o principal foco delas, além de trazer um sistema mais eficiente, é reduzir os custos de transação, né? É reduzir o gasto de serviço daquela empresa que ela tem com o contador, né? Então, a tendência que a gente tem, justamente pela popularização desses sistemas, é uma redução na demanda de serviços operacionais, porque os serviços operacionais são aqueles serviços que eles vão ser extintos, né? Ou vão ser quase extintos por conta dessa enxurrada de tecnologias que nós temos. Então, essas mudanças a gente vem presenciando, né, dentro da profissão dos contadores, não só da profissão dos contadores, mas dos advogados também, que é justamente sistemas que fazem tudo, né? Mas o que é esse tudo? Esse sistema ele vai pensar, será pelo advogado? Esse sistema vai fazer as audiências, será pelos advogados? Mas o que está por trás desse sistema, pessoal? E é isso que a gente tem que se perguntar, né? E o Kachner, ele é bem claro quando ele traz essas abordagens a respeito da contabilidade e a tecnologia blockchain, né? Que sim, o profissional, que era o profissional, aquele velho guarda-livros, né, que o contador era chamado antigamente, esse profissional vai deixar de existir, né? E a tendência é que a gente passe a ter um profissional muito mais capacitado, um profissional que esteja em constante
capacitação, constante evolução, né? Esse é o profissional do futuro, né? Que num dia vai ter que talvez mudar toda a sua percepção sobre sua profissão, porque surgiu um sistema novo a respeito do assunto, né? Então, o Marlone, quando ele trata lá do papel do advogado 4.0, eu trago uma fala dele aqui, que é uma fala também que vale para o contador, que é que o profissional do futuro, ele é um profissional que ele vai estar em constante evolução, né? Vai estar em constante aprendizado de coisas novas e de novas tecnologias, que a tendência do nosso futuro é uma tendência a ser profissionais baseados nas informações, né? E não profissionais baseados em tarefas. Então, pessoal, quando a gente tem lá meus objetivos específicos, né, compreender a indústria 4.0, quais que são as perspectivas contábeis na indústria 4.0, né? Apresentei o blockchain como nova tecnologia. O que é esse profissional do futuro, né? O que vai ser a profissão do contador? Então, todas essas respostas, elas são respondidas para mim e para nós dentro do livro do Schwab, né, Aplicando a Quarta Revolução Industrial, que ele nos traz diversos pontos, né, que devemos analisar e nos informar a respeito do assunto. Esses pontos são, um deles, ele traz a respeito da tecnologia blockchain, não na profissão contabilidade, né? Existe muito pouca teoria a respeito do blockchain na contabilidade, e também nos traz algumas preocupações, justamente para que alguns profissionais eles vão deixar de existir. Infelizmente, a gente vai passar a ter a geração dos inúteis, né? Se fala que é uma nova geração que vai aí, que infelizmente não vai ter nenhuma funcionalidade, justamente porque não vai ter competência para conseguir estar em constante mudança, em constante evolução. Tá, pessoal? Então, fazendo uma breve conclusão aqui a respeito do assunto, o Kettner e o Marlone, eles nos trazem alguns pontos sobre o que é esse profissional do futuro, né? Então, a gente vai ter novas tecnologias, tá, pessoal? Fazendo a conclusão, a gente vai ter novas tecnologias que vão impactar, e já vem impactando muito a contabilidade, porque a gente teve uma forte mudança, uma forte disrupção na profissão nos últimos anos, né? Como eu citei anteriormente de exemplo, antigamente o contador ele era citado e falado como se fosse um guarda-livros. Hoje a profissão ela tomou uma demanda que o contador, além de ser o responsável por efetuar todos os registros empresariais, ele tem uma didática a respeito de todos os assuntos que tem que saber informar o cliente, né? O contador hoje ele tem que saber de contabilidade, ele tem que saber de tributário, tem que saber de trabalhista. Então a gente vai ver uma forte mudança no cenário contábil a respeito do assunto, né? Muitos contadores antigos da velha guarda deixaram de existir justamente pela questão que não conseguiram acompanhar as atualizações que o mercado demandava, né, pessoal? Então, a gente já vê essa forte disrupção no cenário contábil. Eu vejo até que o contábil está à frente, a contabilidade está à frente um pouco de outras profissões quando a questão é a atualização, porque ela é uma profissão que já foi e vem sendo fortemente impactada pelas tecnologias, tá? A gente já tem normativas internacionais, pessoal, de normas contábeis, né? Imagina uma coisa que é extremamente complexa. A gente já tem no nosso cenário mundial normas internacionais de contabilidade, né? Que, por exemplo, em outras áreas é quase que impossível a gente conseguir fazer essas implementações, né? Agora, no direito, a gente teve a LGPD, mas é já num cenário não tão globalizado, tá? Então, eu vejo que a contabilidade ela é uma profissão que ela tem uma forte tendência de mudança, mas vejo também que os contadores estão fortemente preparados, né? E o CAT, ele nos traz isso, ele nos traz até uma frase dentro do artigo dele, que é justamente essa. A profissão dos contadores foi uma das mais impactadas nos últimos anos. Então, talvez os contadores sejam um dos que estão mais preparados para esse impacto das novas tecnologias, como blockchain, inteligência artificial, entre outros. Tá? Então, qual que é o futuro das atividades contábeis? É justamente uma necessidade maior de atualização
por parte dos profissionais contábeis de maneira frequente, né? Ele é um profissional que ele vai estar em frequente evolução. E eu vejo que os contadores atualmente já possuem um perfil de atualização, né? Assim como os advogados também já possuem um perfil de atualização, pois temos constantes mudanças em legislações, temos constantes mudanças em processos, e isso força o profissional a uma atualização, uma sabedoria de atualização com si mesmo, quase que instantânea. Então, o novo profissional da contabilidade, pessoal, e do direito, vai ser esse profissional, que ele vai estar em constante evolução, né? E com um aprendizado, e um aprendizado pessoal quase que instantâneo, né? A tecnologia blockchain, eu vejo que ela é uma tecnologia que ela vai ser muito interessante na contabilidade, tá? Justamente porque a gente vai ter um profissional não mais preocupado em cumprir tarefa, um profissional não mais preocupado com documentos físicos, né? Mas vamos ter um profissional específico de contabilidade, sabendo e agindo, né, da maneira mais correta possível. Tá, pessoal? Então, acho que as perspectivas no cenário da profissão contábil, do contabilista, são perspectivas boas, né? Acabo o trabalho aqui dizendo que são perspectivas boas, e o Kettner, como eu comentei antes, e o Marlone, no papel do advogado 4.0, trazem essa questão, né? É uma perspectiva boa para aquele profissional que é um profissional bom, né? Um profissional que está sempre em constante evolução, é um profissional que se prepara. Esse profissional, ele vai continuar no mercado. E melhor, vai ter um mercado maior para ele, porque diversos outros profissionais não vão conseguir acompanhar essa enxurrada de informações que nós temos atualmente. Tá, pessoal? Então, minhas referências, eu utilizei o Schwab, né, aplicando a quarta revolução industrial, o Luhmann, 20 anos da sociedade, lugar ao mesmo tempo na teoria do direito. Utilizei também o Kettner, criptomoedas e blockchain, impacto da informação nos negócios e na contabilidade, análise econômica do direito, e o Nicolas Merloni no papel do advogado 4.0, surfar a onda das novas tecnologias. Né, pessoal? Então, a minha conclusão para a contabilidade, ela é uma perspectiva, eu tenho uma perspectiva boa. Como eu falei antes, ela é uma perspectiva que vai depender unicamente do profissional, né? Então, eu acabo meu trabalho dizendo que é uma perspectiva boa e que essas novas tecnologias, elas vêm para fortalecer as profissões, né? Fortalecer o profissional que é bom, aquele profissional que se atualiza, o profissional que está sempre em busca de conhecimento.